Oi, gente, bom dia a todos. Uma alegria muito grande podermos estar aqui. E eu não lembro se eu vim aqui faz uns 2 meses atrás. Eu não lembro se já tínhamos as cadeiras todas completas. Ainda não, né? Então, quando eu vejo todas as cadeiras aqui, né, nós saímos daquele momento em que estávamos com as cadeiras reduzidas, né, a frequência reduzida, e agora temos as cadeiras totalmente colocadas aqui. Isso mostra que nós estamos passando por uma transformação. Outro comentário que agora é comum, né? Todo mundo acho que está fazendo esse comentário ou ouvindo, né? Chegou dezembro, meu Deus, o ano acabou. Então, mais um momento de transformação pelo qual nós estaremos passando, essa mudança de ano. Quando nós passamos pela mudança de ano, a gente sabe que do dia 31 para o dia 1º é só mais um dia. Então nós sabemos que do dia 31 para o dia 1º é só mais um dia. Mas parece que tem algo mágico que nos faz renovar a nossa esperança em dias melhores, que o ano seguinte vai ser diferente, que a gente vai conseguir fazer aquela dieta que a gente vem programando tanto tempo, que nós vamos frequentar a academia, que nós vamos perdoar aquelas pessoas que nós temos as nossas desavenças. Por isso que a gente vai falar um pouco sobre as transformações, a importância das mudanças nas nossas vidas. Porque, eu não sei vocês, mas eu tenho dificuldade com as mudanças, em implantar as transformações positivas na minha vida. Eu acredito que a maioria de nós tem essa dificuldade, porque nós queremos uma zona de conforto. E fora dessa zona de conforto, parece que tudo é meio perigoso, tudo é meio diferente, é um mundo diferente. Então nós precisamos nos acostumar com a ideia que a mudança, a única constante na vida é a mudança. É uma frase meio ambígua, mas a única constante na vida é a mudança. Nós temos a garantia de que as coisas vão mudar. Nós vamos mudar, as pessoas ao nosso redor vão mudar, o nosso entorno onde nós moramos, a nossa cidade, o nosso planeta, tudo está em constante mudança. É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, sobre a impermanência das coisas, sobre a mudança. Mas as mudanças são sempre para melhorar. A gente muitas vezes tem aquela impressão que a mudança vem para nos derrubar, nos deixar para baixo, nos deixar tristes. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que eu estou passando por essa doença? Por que eu estou passando por essa situação na minha vida pessoal? Mas todas as mudanças são para realmente nos tirar daquele lugar comum e nos alavancar para grandes saltos, para o crescimento. A gente conhece aquela frase que muitas vezes para dar dois passos para frente é preciso dar um para trás. Às vezes você precisa voltar em algum aspecto da sua vida para corrigir as bases de como você está se comportando, de como você está lidando com a vida, para que você possa, uma vez em bases mais sólidas, crescer mais, alçar voos mais altos. Então a gente começa pela famosa frase do químico Lavoisier: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então lá no século XVIII, quando Lavoisier fazia os seus experimentos, ele percebeu que quando ele fazia um experimento químico nos seus equipamentos, depois que ele fazia uma transformação química, a massa continuava do mesmo jeito. Então ele percebeu, poxa, eu aqueci um elemento, fiz uma série de transformações químicas e a massa que tinha no começo é a mesma que tem no começo, mesmo que teve no fim da reação. Aí ele começou a perceber, nossa, parece que as coisas apenas se transformam, mas a matéria continua a mesma. Depois de algum tempo, alguns cientistas perceberam que havia uma pequena perda. Mas quando veio Einstein, ele percebeu que na verdade não era uma perda, é que parte da massa se transformava em energia. Ou seja, ainda continuava a haver uma conservação. Nada se perde, as coisas apenas se transformam. E embora seja uma frase aplicada à química, se aplica à nossa vida. Os nossos conhecimentos, as nossas vivências, as nossas experiências não se perdem, nem mesmo com a morte. Porque existe uma essência de nós, a nossa consciência, o nosso espírito, que continua na sua jornada multimilenar, carregando essas informações. Então a gente pode dizer que a frase de Lavoisier se aplica à nossa vida também. Na nossa vida nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Outro dia eu estava conversando lá em casa, uma conversa
lá em casa nem todo mundo é espírita. Aí essa ideia, né, de como é que é a questão de morreu, tudo acabou? Então essa é uma grande preocupação de muita gente. Porque se morreu, acabou, então para que esse esforço todo em aprender, em estudar, em sermos pessoas honestas, em fazermos o nosso melhor, se tudo vai acabar? Por isso a perspectiva espiritualista, perspectiva espírita, especialmente que nós estamos trabalhando aqui, ela é muito confortadora, ela nos dá fé, nos dá esperança, porque nós podemos pensar que existe um futuro, nós temos um futuro, que as coisas não acabam aqui, que a gente continua, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E olha que interessante, né? As coisas se transformam no menor dos elementos, nos átomos, nas subpartículas e nas grandes coisas. Por exemplo, os cientistas hoje, através dos cálculos astronômicos, sabem que daqui é um prazo bem grande, né? Mas daqui 1 bilhão, de 1 a 7 bilhões de anos, o Sol vai começar a se expandir e vai atingir a Terra. A Terra vai deixar de existir. Mas, na verdade, tudo que compõe a Terra, junto com o Sol, vai ser transformado em novas matérias para o nascimento talvez de novas estrelas, de novos elementos. Então, mesmo que é muito grande, as coisas vão mudando e vão se transformando. E as galáxias? É muito interessante. A galáxia em que nós estamos, que é a Via Láctea, ela tem mais ou menos 100 mil anos-luz de comprimento. Ou seja, se nós fôssemos andar de uma ponta a outra da Via Láctea, andando a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, é muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a luz ela consegue dar 8 voltas na Terra em 1 segundo. Ou seja, é muito rápido. Então nós precisaríamos de 100 mil anos andando a velocidade da luz para percorrer a Via Láctea do começo ao fim. E a gente tem uma galáxia próxima da gente, que é a galáxia de Andrômeda, que fica a mais ou menos 2 bilhões e meio de anos-luz da gente. E é uma galáxia umas 4, 5 vezes maior que a nossa. E novamente, pelos cálculos astronômicos, os cientistas sabem que a Andrômeda e a Via Láctea estão se aproximando umas das outras. E daqui uns 2 bilhões de anos, pertinho, né, elas vão se fundir. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo numa escala astronômica tão gigantesca quanto uma galáxia, quanto a escala das galáxias, elas vão se transformar e vão se fundir. A gente pensa, nossa, vai ser um choque de titãs, né? Elas vão bater uma na outra e vão explodir. Não, porque a distância entre as estrelas, entre os astros, é tão grande, tão grande, tão grande, que elas vão se fundir gentilmente, delicadamente. Talvez tenha ali uma estrelinha ou outra que vai bater, né? Falta de habilidade na direção, mas elas vão, na verdade, se fundir graças à grande quantidade de espaço que existe entre elas. Então é para mostrar o quê? Se as galáxias estão se transformando, estão mudando, vão se fundindo, vão se modificando, que dirá nós, na nossa escala tão pequena em que nós estamos? Então, toda essa discussão que a gente está tendo aqui é para conversar um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade da mudança, como a mudança é algo constante em vários aspectos das nossas vidas. E o Livro dos Espíritos, na questão 540, traz uma informação muito interessante. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre a influência dos espíritos da natureza. E os espíritos dão uma explicação e terminam essa explicação dizendo que na natureza tudo se encadeia, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. É uma frase ousada, se a gente for pensar no século XIX ali, metade do século XIX, apesar da ciência e do iluminismo estarem no seu auge, mas trazer uma frase como essa, que tudo se encadeia, que a vida começa desde o átomo primitivo e vai evoluindo até o arcanjo, que está sendo dito aqui, querendo dizer que o arcanjo seria aquele espírito muito evoluído. Nós também passamos por essas etapas, estamos passando. Nós começamos lá como aquele átomo primitivo, vamos passando por uma série de etapas para chegar no que somos e vamos evoluir mais ainda. E é muito interessante, a gente tem tido pesquisas hoje em dia falando sobre os átomos, uma coisa chamada entrelaçamento quântico, que é muito legal, que Einstein, lá no começo do século XX, sabe como é que ele chamava? Efeito fantasmagórico à distância. Dava exatamente esse nome.
Que é o quê? Hoje em dia os cientistas conseguem fazer o seguinte: eles entrelaçam dois átomos, fazem com que eles fiquem ligados energeticamente, e não importa que distância eles estejam, um consegue trocar informação com o outro. Então é o entrelaçamento quântico. O Einstein chamava efeito fantasmagórico à distância. Por quê? Como é que podia um átomo estar aqui e o outro átomo lá em Júpiter, por exemplo, ou qualquer distância que fosse, e eles trocarem a informação automaticamente? E hoje, nesse ano, saiu uma pesquisa muito interessante que foi publicada na revista Science, dizendo que os átomos, eles conversam entre si, entre aspas, né? Sendo que a conversa é uma troca de... O que é conversa? Uma troca de informação. As plantas trocam informação entre si, os animais trocam informação entre si, nós trocamos informação entre nós. Então existem várias formas diferentes de comunicação, e não deixa de ser comunicação. E nessa pesquisa da Science, os cientistas perceberam que os átomos trocam uma série de informações, além desse entrelaçamento quântico. Então tudo isso é para mostrar o quê? Que realmente existe algo de fantástico, que conforme a ciência vai evoluindo, ela vai desvendando coisas que pareciam incríveis. Talvez a gente não acreditasse que fossem do ramo do divino, do milagre. Mas alguém uma vez disse que o milagre é simplesmente são leis da natureza que a gente ainda não compreende. Conforme nós vamos entendendo, a gente vai tendo a compreensão dessas leis. Então só para a gente pensar que a gente começou lá no átomo e nós vamos conseguir chegar no arcanjo. E na obra O Consolador, de Emmanuel. Então Emmanuel tem algumas obras bem interessantes. Uma delas, O Consolador, ele fala em um dos capítulos sobre a nossa evolução. Ele diz o seguinte, que o mineral é a atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Porque existe uma discussão interessante de que nosso espírito começa, como diz na questão 540, lá no átomo, vai evoluindo, passando por várias formas diferentes, até chegar no que nós somos hoje. E não paramos por aí, vamos evoluir sempre, sempre e sempre. E quando a gente pensa então, por exemplo, que talvez o espírito ele comece a sua evolução lá no mineral, quando a gente começa a perceber, por exemplo, que existem minerais diferentes entre si, os cristais, por exemplo, como é que os cristais conseguem ter uma organização tão clara, cristalina, dos seus átomos, de forma que eles têm a pureza de um cristal? É como se existisse algum tipo de inteligência que rege a organização desses elementos. E as plantas? Existe uma inteligência fantástica nas plantas. Quem tiver curiosidade, há um livro intitulado A Vida Secreta das Plantas e um documentário no Netflix, Fungos Fantásticos, que mostram como as plantas formam incríveis redes de comunicação entre si embaixo da terra. Talvez para quem se lembra do filme Avatar, que no filme Avatar o planeta era uma grande rede de comunicação da natureza. E quem via fala, nossa, que metáfora bonita. E não era metáfora. Hoje os cientistas já mostram que existe essa rede de comunicação entre as plantas. Esse documentário Fungos Fantásticos, do Netflix, é muito legal, porque eles mostram as plantas estabelecendo comunicação entre si. Então, por exemplo, numa região de dezenas de metros, centenas de metros, as plantas conseguem trocar informação e falar sobre ameaças, sobre, por exemplo, um incêndio que vem ocorrendo, se uma árvore foi cortada. Se uma árvore fica sem seiva, elas conseguem trocar pelas suas raízes, mandar seiva para uma planta que está com menos alimento. Então olha que coisa incrível, a inteligência que existe no reino das plantas. Segundo a espiritualidade, nosso espírito começou nas formas mais primitivas e foi passando pelos vários estágios para poder aprender. Então, nós começamos a aprender a atração no estágio mineral, começamos a aprender a sensação no estágio vegetal, e aí vem Emmanuel dizer que o animal é instinto. Instinto, uma fase que nós passamos também. E é muito curioso que mais uma vez vem a ciência mostrar que, por exemplo, a imagem de um feto, de um bebê em evolução, de um ser humano, dos mamíferos
até um certo estágio, é idêntico. Porque nosso DNA guarda semelhança de 98% com o chimpanzé, com o porco, e em graus semelhantes com outros animais, para mostrar o quanto nós somos parecidos com os animais e como realmente nós evoluímos deles. Então, se nós acreditarmos que nosso espírito vai evoluindo também, que, como diz o Espiritismo, nós somos criados simples e ignorantes, nós passamos por esses processos de mudança, por esses processos de transformação. Então é para mostrar que nós começamos lá como átomo, passamos pelo mineral, pela planta, pelo animal, e hoje estamos no estágio hominal, quando dizemos que o homem é razão, estamos na razão. Estamos buscando, estamos caminhando para um dia chegarmos no nosso lado divino, quando nos encontramos com Deus, quando descobrimos o nosso lado divino, que é o quê? O amor incondicional. Amar ao próximo como a nós mesmos e amar a Deus acima de todas as coisas. E para a gente continuar falando um pouquinho sobre transformações, né, estamos pegando coisas tão assim, né? Os átomos, as galáxias, os planetas, o nosso estágio de evolução e no nosso dia a dia, as coisas simples do dia a dia. Então tem uma história interessante que é a história da viúva e os 5 maridos. Teve um rapaz, ele era psicanalista, e ele havia terminado um relacionamento. E ele, como psicanalista, como alguém que analisa o comportamento das pessoas, ele percebia que muitas vezes as pessoas que rompiam um relacionamento, quando começavam uma nova relação, procuravam alguém exatamente como aquela que elas tinham antes, e tinham os mesmos problemas. Isso é interessante que a psicanálise ela traz esse estudo, né, de que a gente, quando nós não temos um relacionamento, muitas vezes procuramos alguém exatamente como aquele que nós tínhamos antes e passamos muitas vezes pelos mesmos problemas. Ele tinha esse medo. O psicanalista pensava, meu Deus, e se eu tiver um novo relacionamento e passar por isso? E aí ele, buscando um aconselhamento, estava numa festa, e um amigo comentou, olha, aquele casal ali, eles estão há 50 anos juntos. Você não conversa com eles para saber qual o segredo da longevidade do relacionamento. E numa oportunidade ele conseguiu conversar com a mulher, com a esposa daquele senhor, e ela contou para ele qual era o segredo da longevidade do relacionamento deles. Aí ele falou, porque sabendo que a senhora está há 50 anos casada, como é que a senhora consegue ficar 50 anos casada com o mesmo homem? Ela falou, meu filho, você está enganado, eu estou há 50 anos casada, mas eu tive 5 maridos. Ele ficou, nossa, desculpa, né? Ficou meio chocado. Aí ela começou a contar a história. Meu primeiro marido, ele era um homem apaixonado, nós viajávamos, ele me trazia flores, nós íamos para todos os lugares, mas um dia ele me deixou. Nós tivemos um filho e ele me deixou. Aí ele ficou meio chocado, falou, nossa, né? História triste. Meu segundo marido era um homem que trabalhava muito, estudava, ficava noites a fio estudando, mas eu aprendi a respeitar e amar a sua disciplina, a sua dedicação. Mas um dia ele também me deixou. Aí meu terceiro marido era um homem que trabalhava muito, viajava, tinha muitos compromissos. Eu tinha que me desdobrar para conseguir cuidar dos filhos sozinho, mas um dia ele me deixou também. E aí o rapaz começou a entender que na verdade ele estava falando do mesmo homem o tempo todo, mas que ela teve que adaptar-se durante a vida ao seu marido, que assumiu diferentes papéis, e ela também assumiu diferentes papéis. Então essa história, uma história bonita, é para ilustrar a nossa mudança durante a vida. Nós também mudamos, olha como nós mudamos. Como nós éramos como crianças, depois como adolescentes, depois como jovens, depois adultos, e agora caminhando para a melhor idade. Como nós mudamos, como nós somos uma pessoa diferente em cada etapa. Nós mudamos totalmente o nosso comportamento, os nossos gostos. Então muitas vezes músicas que nós gostávamos antigamente, hoje nós não gostamos. Talvez a gente gostasse de ouvir um som mais alto, hoje o som mais alto talvez irrite a gente. Mesmo, por exemplo, em papéis como o papel de pai, né? Quem é pai, mãe, sabe quando você tem o primeiro filho para os outros filhos, como muda, né? Eu tenho 2 filhos, tenho a Ana Flávia e o Maurício. E a Ana Flávia foi primeiro, a Ana Flávia quando eu ia dar banho, pegava a banheira, olha o absurdo, né? Colocava a água, pegava o termômetro para ver a temperatura da água, para ver se estava na temperatura ideal. Aí veio o Maurício, pegava o Maurício e já levava na água fria, lavava o bumbum na pia da água fria mesmo. Então, como mesmo
como pais, nós assumimos papéis diferentes, como pai do primeiro filho, do segundo, do terceiro. A gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando. Então olha como a transformação está presente nas nossas vidas em todos os momentos. E quando vem os desafios da vida? Então Thomas Edison, que foi um grande cientista, grande inventor, criou a lâmpada. Dizem que até criar a lâmpada, agora eu vou errar o dígito, tá? Mas acho que foram 1000 tentativas do Thomas Edison para poder criar a lâmpada. Então foi até ele conseguir chegar no ponto ideal da lâmpada. E houve um momento, quando ele já era um cientista e um empresário estabelecido, que o grande galpão onde ficava a fábrica dele, onde ele fazia os seus inventos, as suas pesquisas, pegou fogo. E os bombeiros não conseguiram debelar chamas. E pegando fogo, e tudo indo se destruindo. E o filho do Thomas Edison, desesperado, procurando Thomas Edison. Ele olhou, procurou por todo o terreno, que era um terreno enorme, até que ele encontrou o Thomas Edison sentado, tranquilo, calmo, olhando. E Thomas Edison só disse assim: meu filho, ainda bem que todos os nossos erros do passado estão sendo queimados, agora a gente vai poder fazer algo novo. E ele vinha tentando já há 3 anos criar o toca-discos. Em 3 semanas ele conseguiu criar, depois do incêndio. Então, mais uma vez, o que? As transformações, que muitas vezes parecem negativas, mas mudam as nossas vidas. Então, cabe a nós refletirmos nas nossas transformações. Eu sempre gosto de fazer a seguinte reflexão: o que a vida está querendo me ensinar? Quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quando vem esse convite à transformação. Às vezes nós não queremos transformar as nossas vidas. Aí vem a vida e gentilmente nos convida. Vamos mudar? Dá aquele empurrãozinho, né? Esse empurrãozinho pode ser a doença, pode ser a dor, pode ser a perda de emprego, pode ser o fim de relacionamento de forma inesperada. Então, quando vem essas dificuldades, elas estão nos convidando a transformar as nossas vidas. Se por algum motivo deu errado, é porque tem algo que tem que ser mudado, tem algo que tem que ser transformado. Então, sempre que vier essa dificuldade, vem um incêndio, destrói tudo, vem a dificuldade, pensar: o que a vida está querendo me ensinar? Porque isso faz toda a diferença. Nós saímos de uma postura de vítimas, de pessoas que estão reclamando da vida, ó azar, e assumimos a postura de agentes ativos de mudança nas nossas vidas, de crescimento. O Espiritismo nos diz que uma das piores coisas que a gente pode fazer é reclamar, nos revoltarmos. Por quê? Porque nós criamos um clima psicológico e espiritual negativo dentro de nós mesmos. Nós estamos alimentando o pior que há dentro de nós. Nós precisamos fazer o contrário, alimentar a nossa melhor parte, alimentar o nosso lado de otimismo, de fé, de esperança, de crescimento. Não que a gente não possa sofrer, mas a gente tem que ter um limite para o sofrimento. Eu me permito sofrer 24 horas, eu me permito sofrer um mês, mas uma hora a gente tem que deixar para trás o sofrimento, buscar o crescimento, buscar a mudança, perguntar novamente o que a vida está querendo me ensinar para buscar o processo de mudança nas nossas vidas. E esse processo de mudança, de transformação está em tudo, né? A questão número 100 do Livro dos Espíritos, eu sempre gosto de comentar, né, para quem às vezes está chegando na casa pela primeira vez, o Livro dos Espíritos, que é um livro fantástico, muito didático, organizado na forma de perguntas e respostas. É um livro organizado pelo pedagogo, não por acaso pelo pedagogo, né, Allan Kardec, que fazendo uma série de perguntas aos Espíritos, recebendo cartas de mais de, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, recebendo cartas de mais de 1000 centros espíritas ao redor do mundo, na metade do século XIX. Ele conseguiu fazer um apanhado dessas perguntas e desse conteúdo e colocar na forma de perguntas e respostas. Então é muito didático, porque você vai pensando, né, lê a pergunta e para a pergunta vem uma resposta. E a questão 100 vem falar exatamente sobre a escala dos espíritos. O que é a escala dos espíritos? Como nós vamos evoluindo ao longo dos milênios em termos espirituais. Nós começamos então
como espíritos simples e ignorantes. E através dos erros e dos acertos, nós passamos pelo estágio que nós somos imperfeitos. Então nós temos a escala dos espíritos, que diz que nós passamos pelo estágio de espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. E não é que a gente, cada vez que passa de um estágio, ganha uma carteirinha. Agora você é um espírito bom, agora você é um espírito puro. É um processo lento, gradual, que leva séculos. É só a gente pensar no nosso dia a dia. Quanto tempo nós levamos para aprender a ler, para aprender a fazer contas? Quanto tempo a gente está levando para aprender, tentar aprender a amar, a perdoar, a ter paciência, a amar os nossos inimigos, a sermos fraternos, a deixar de lado o orgulho e o egoísmo? Eu não consegui ainda. Então, quanto tempo a gente leva uma vida toda, várias vidas, para conseguir deixar para trás esses nossos aspectos negativos? Portanto, quando a gente tiver essa escala dos espíritos, vamos pensar que isso aí é uma escala de milhares de anos. Então nós começamos como espíritos imperfeitos, onde o desejo do mal prepondera sobre o bem, onde nós mais erramos que acertamos. Aí adivinha em que estágio nós estamos? Nós estamos no estágio dos espíritos imperfeitos. Mas talvez alguns de nós, quem sabe talvez estejamos caminhando para o segundo estágio, que é o estágio dos espíritos bons, onde predomina o bem sobre o mal. Ou seja, nós ainda carregamos, às vezes a gente ainda pensa mal sobre o outro, ainda dá aquela vontade às vezes de fazer o mal, mas a gente consegue segurar. A gente consegue pensar, talvez fazer uma prece, né? A gente até sente raiva daquela pessoa que falou algo meio atravessado para a gente. Na hora que você sente raiva, à noite, na hora de fazer a prece, você consegue fazer uma prece por ela. Olha que coisa boa, você já está conseguindo melhorar. Está conseguindo substituir o mal pelo bem. Veio o mal, que ainda existe dentro de nós, mas você já conseguiu colocar o bem em ação. E quando nós conseguimos deixar de lado todo o nosso lado negativo, nós chegamos no estágio dos espíritos puros. Até tem uma questão, que eu esqueci o nome da questão, mas é uma questão que fala sobre, diz assim, o que torna-se isso? É uma pergunta que diz que o espírito não precisa mais reencarnar, né? Aí quando a gente lê aquela questão, a gente fala, uma hora não vamos precisar mais reencarnar, coisa boa, coisa maravilhosa. É nesse momento que nós nos transformamos em espíritos puros, porque nós atingimos um estágio de uma capacidade de amar o próximo tão grande, que nós não necessitamos mais dos aprendizados na carne. Não quer dizer que nós não viremos mais reencarnar. Mas agora, a partir desse momento, quando nós reencarnamos, é por nossa própria escolha, porque a gente quer vir para poder ajudar o próximo. A gente sempre diz, por exemplo, Jesus não precisaria reencarnar. Mas ele veio por amor a nós, para poder, como um espírito tão elevado, poder trazer os ensinamentos que ele já conhecia, nos ajudar a acelerar o nosso processo evolutivo. Então, quando Jesus vem para nos ensinar, é para acelerar o nosso processo evolutivo. Imagina se Jesus não tivesse, imagina se nós não tivéssemos hoje aqui conversando sobre amar, perdoar, sobre aspectos que Jesus trouxe para a gente. Em que estágio será que nós estaremos ainda? Muito mais brutos do que nós já somos. Então tudo isso para ilustrar o quê? Que como espíritos nós vamos evoluindo, vamos passando por um processo lento e gradual de aprendizado. Outra questão muito interessante, que fala sobre a questão do sexo que a gente escolhe quando a gente vai reencarnar, ou que os espíritos amigos escolhem por nós, que é a questão 202, que fala sobre uma mudança que talvez para a nossa visão seja extremamente radical, mas está lá no livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, quando o errante, ou seja, quando o espírito está dentro do plano espiritual, esperando para voltar aqui para a Terra, o que prefere esse espírito? O que a gente prefere quando a gente está lá esperando, né? Estou esperando para reencarnar lá. O que a gente prefere? Reencarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Então, quando a gente está começando a estudar Espiritismo, essa é uma pergunta que dá nó no nosso cérebro. Meu Deus, mas pode isso? A gente brinca, né? Pode isso, produção? Como é que é esse processo? E a resposta dos Espíritos é
de uma simplicidade e uma clareza, dizendo que isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Aquele que só como homem reencarnaste, só saberia o que sabem os homens. Então, como saber, por exemplo, o que é carregar uma criança no ventre durante 9 meses, dar à luz, ter esse amor incondicional de mãe? Nós vemos às vezes reportagens na TV daqueles que estão nos presídios. Quem que vai visitar os que estão nos presídios? A maioria das vezes, claro que tem as exceções, mas a maioria das vezes são as mães. Ou seja, o amor de mãe perdoa até o filho que cometeu um crime. E como vivenciar esse amor de mãe se como espírito você não tiver a oportunidade de vir, por exemplo, como mulher, e ter essa vivência? Ou como a mulher vai entender esses homens cabeçudos que somos nós, se ela não vier como homem, para poder ter essa vivência? Eu estou brincando, né? Mas como ela vai ter essa vivência se ela não puder ter essa experiência? Então é muito interessante, porque nos abre a visão de como as transformações são tão amplas nas nossas vidas, que mesmo a nossa questão da sexualidade, ela precisa mudar, ela precisa se transformar quando nós expandirmos os nossos horizontes. E isso é tão importante que a gente vê, por exemplo, com a pandemia, voltou a subir, a crescer o número de casos de mulheres que sofrem violência doméstica, não por estranhos, mas pelos seus próprios parceiros. Então a gente percebe como nós ainda somos primitivos nessa questão do relacionamento, do aceitar o que é o diferente, mesmo que o diferente seja a diferença de sexo, a gente tem dificuldade de aceitar ainda. Então daí a importância dessas vivências, dessas transformações pelas quais a gente passa. E nós podemos escolher o nosso processo de mudança, as características da nossa encarnação. Quanto mais evoluídos nós somos, mais nós podemos meter o bedelho lá nas escolhas. Então, quanto mais atrasadinhos nós formos, mais nós estamos sujeitos às orientações que vêm da equipe reencarnatória do nosso mentor. Olha, acho melhor você reencarnar no Brasil, lá em Londrina, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, fazer aquilo. Ah, mas eu queria reencarnar na Suíça. Não, você não está falando, você vai ter que reencarnar lá em Londrina. Mas conforme nós vamos evoluindo, vamos crescendo, nós temos mais clareza para poder escolher o lugar em que nós vamos reencarnar. Talvez não à toa nós vemos, às vezes, nas favelas, nos lugares mais pobres, países da África, espíritos iluminados, que escolhem reencarnar nesses lugares para poder levar o progresso, a paz, o crescimento desses lugares. Então é muito interessante também quando a gente analisa esses aspectos. Por isso, no túmulo de Allan Kardec, há uma frase muito interessante que diz: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. Então existe uma transformação pela qual todos nós vamos passar, que é o cessar da vida no corpo físico e a transição para o mundo espiritual. Por isso que a gente costuma dizer, né? Talvez muita gente ache estranho no Espiritismo, a gente diz assim: não, mas a morte não existe. Mas como não? Olha lá, a pessoa morreu. A morte é uma transição. Porque a consciência continua viva, o nosso espírito continua vivo. Como demonstrado através de tantas comunicações, de tantas cartas, de tantos livros que trazem essas comunicações do mundo espiritual. Tem, por exemplo, no livro Nosso Lar, colocado em filme também, o momento em que a mãe de Lísias, não Lísias, era um espírito bom que acompanhava André Luiz lá na colônia Nosso Lar. E André Luiz, em um determinado momento, passa a morar com Lísias e sua família. E chega uma hora em que Dona Laura, que é mãe de Lísias, diz: olha, agora eu preciso reencarnar, porque eu preciso ajudar a minha neta. Eu vou primeiro
para depois receber a minha neta como filha, para poder ajudá-la a evoluir espiritualmente. Porque ela está muito arredia, muito orgulhosa, muito teimosa, ela não quer aceitar os desígnios da vida. Preciso voltar como espírito para depois ser mãe dela e poder, como mãe, dar ensinamentos de amor cristão. E quando ela tem essa oportunidade de reencarnar, Lises, no filme é retratado de uma forma muito bonita. Lises, ele fica muito triste, quase chorando, porque a mãe está reencarnando. Então quando a gente percebe, por exemplo, nós temos um momento da morte, que é um processo de transformação, o momento de reencarnar também é um momento de mudança. Nós vemos em várias obras espíritas que para muitos espíritos reencarnam, muitas vezes sem ter nem noção que eles estão reencarnando. Eles percebem apenas que a sua mente começa a ficar nublada, começa a perder um pouco o sentido, e não percebe o que está acontecendo com eles. Dona Laura, como um espírito já com um certo grau de evolução, ela teve a oportunidade de passar por todo esse processo de forma lúcida. Tudo isso é para mostrar como os processos de mudança e transformação fazem parte das nossas vidas. Mesmo no mundo espiritual, a gente continua mudando, a gente continua se transformando. Né? Não vamos pensar que nós vamos para o mundo espiritual dormir. Se você estiver apto, você vai lá para poder trabalhar. Tanto que é uma das informações trazidas pelo apóstolo Paulo, no livro de Coríntios. Ele diz uma frase muito interessante: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então isso está no livro Vinha de Luz. Então o livro Vinha de Luz faz parte de uma coleção onde cada capítulo é constituído por 1 a 2 páginas, onde Emmanuel toma um versículo e comenta aquele versículo. Então esses livros da coleção Vinha de Luz são ótimos para aquela leitura rápida, para fazer uma meditação. Então, você lê uma página, 2 páginas, faz uma reflexão, faz uma meditação e tem um conteúdo riquíssimo. E no capítulo 158, não à toa intitulado Transformação, Emmanuel toma esse versículo do Evangelho, que diz: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Onde Paulo está falando do processo do que acontece após a morte. Que para muitos, após a morte, muitos acreditam que após a morte nós vamos ficar num sono eterno, esperando um momento de resgate. E vem Paulo dizer: olha, nem todos dormiremos, porque nós encontramos, por exemplo, nas obras de André Luiz, as câmaras retificadoras, onde há realmente espíritos que talvez não estejam prontos psicologicamente, emocionalmente, para encarar o processo de mudança, e eles passam por um período de alguns meses, até anos, dormindo, em sono. Então Paulo não está errado quando diz: nem todos dormiremos, porque alguns efetivamente dormem durante algum tempo, mas todos seremos transformados. Então todos vamos para o mundo espiritual para passar por um processo de transformação. Ou seja, a transformação e a mudança nunca param. Por isso a gente diz: a única constante da vida é a mudança, é a transformação. E aí eu gostaria de encerrar então, fazendo a leitura de um texto de Chico, intitulado Carta de Ano Novo. Como a gente brincou no começo, a gente fala agora uma frase que eu já falei, eu já vi outras pessoas falando: nossa, chegou dezembro, o ano acabou. Então, como eu não verei mais vocês esse ano, provavelmente, eu gostaria de deixar minha mensagem de Ano Novo, que é a mensagem do Chico, uma cartinha do Chico. Então, a carta de Ano Novo do Chico diz o seguinte: Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Ah, mas Ano Novo queria tirar férias o ano inteiro. Não, você vai ter que aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando os horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Aí ele vai falar das velhas promessas. E não é emagrecer, fazer dieta e fazer academia não, tá?
Olha as promessas que nós prometemos lá no plano espiritual antes da gente reencarnar. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Então, a primeira resolução de ano novo. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do futuro. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila, do dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora: ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu, Jesus, estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Então fica essa bela mensagem. O que a espiritualidade espera de nós em termos de transformação para esse ano novo, que daqui a pouquinho está batendo nas nossas portas. Que nós possamos realmente colocar novas resoluções de ano novo. Ontem um amigo comentou uma coisa bem legal, né? Ele comentou que ele falou para o neto, o neto queria fazer uma lista de presentes. Ele falou: por que você não faz uma lista de presentes que você gostaria de dar ao outro, a outras pessoas? Aí, efetivamente, o neto foi lá e fez uma lista de coisas que ele poderia dar para outras crianças que precisam. Eu achei muito bonito essa resolução, uma resolução tão simples, mas uma resolução bela de ano novo, né? Uma forma de começar o ano novo fazendo o bem, fazendo a caridade. Então, eu agradeço a paciência de vocês em me ouvir, em me ajudarem nesse processo de transformação, porque conforme eu vou conversando sobre todos esses aspectos que eu ainda não consegui mudar na minha vida, eu tento colocar isso como resolução para poder mudar. Então, obrigado a todos e que nós possamos implementar uma transformação do amor e da paz em nossos corações. Obrigado.